Eu me recordo de um momento que eu assumi um time de desenvolvimento de software, e uma das dores que era reportado era o tempo que esse time demorava para entregar o que estava sendo feito. E aí, uma das primeiras ações que eu tomei foi trazer métrica para esses times, foi entender como é que esses tempos estavam funcionando. Então, entender ali dentro das fases todas ali, quanto tempo a gente levava para cada uma das fases, para entender aonde eu poderia atuar que seria mais efetivo. Neste exemplo, neste momento, o que eu encontrei foi, existia todo um trabalho de desenvolvimento e em algum momento ali dentro, era costume dentro daquela empresa que aqueles itens prontos fossem para uma área de homologação, onde a área de negócio ela atuava ali para entender se estava tudo ok. E aí, com a aprovação da área de negócio, isso ia para a produção. Era assim que esse time funcionava naquele determinado momento. Tinha toda uma história do porquê isso era assim e etc. Então, a gente começa, né, sempre baseado no que está lá, e a gente vai otimizando, vai removendo crenças que não são verídicas, a gente vai ajustando as coisas. Quando eu trouxe as métricas, eu entendi que o time de desenvolvimento gastava 1/3 do tempo para colocar em homologação, e o processo de homologação e depois colocar aquelas alterações em produção eram 2/3 do tempo. Então, o problema não estava no tempo que o time demorava para desenvolver, mas estava principalmente nas regras que tinham para colocar os itens em produção. Tinha alguns momentos que você poderia colocar isso, e a homologação por parte da área de negócio. Ali que existiam grandes problemas. As métricas não servem para a gente apontar dedo, então esse tipo de situação precisa tomar muito cuidado para trazer esse tipo de situação para a mesa. Mas conversando, mostrando aonde é que está, onde as coisas estavam acontecendo, tentando entender o que a gente podia fazer, a gente percebeu que as áreas de negócio elas também eram demandadas de uma série de coisas e elas demoravam um tempo ali homologando e nem sempre elas tinham esse tempo no momento que a gente disponibilizava o código para ser analisado. Então, a gente começou a entender com eles coisas que passavam sempre, que não eram tão críticas, e esse tipo de item a gente só passava pelo teste de desenvolvimento e não precisava mais homologar, a gente podia colocar em produção. Coisas que eram de maior risco para o negócio, a gente começou a acertar com a área de negócio, alguns momentos ali que eles iam parar e iam dar foco naquilo. Alguns desenvolvedores começaram a apoiar o time de homologação, essas pessoas da área de negócio que estavam atuando ali na homologação, não eram um time, né, eram pessoas que eram deslocadas para isso, elas começaram a apoiar essas pessoas para ajudar na questão do ambiente e tudo mais de teste. Com isso, a gente conseguiu reduzir muito esse tempo pós-desenvolvimento. A gente aproximou os desenvolvedores da área de negócio, eles começaram a ter um entendimento melhor de negócio, e isso trouxe um ganho. A gente começou a colocar as coisas em produção mais rápido. Então, esse é um exemplo que eu vivi dentre de vários, mas que eu quis trazer aqui um exemplo bacana de como é que a gente pode atuar com métricas e ter um bom resultado.